segunda parte da aula pública sobre a aceleração social do tempo, o professor da USP, Adilson Citelli, responde a perguntas do público do campus Ana Rosa da FIAM-FAAM. Se as férias, como as férias do estudante, do trabalhador, se ela é vista como uma coisa contra o acelerar o tempo ou uma coisa que acelera o tempo mesmo assim? Em tese, o período de férias seria um período para recarregar as baterias. Na tradição do movimento trabalhista, desde o século XIX, um pouco seria isso, vamos dizer. As negociações que foram feitas, no fundo, foram para que o sujeito pudesse recarregar as suas baterias e trabalhar subsequentemente. Só que nós temos um probleminha aqui agora, que é o seguinte: o fato de estar em férias, ou o fato de não estar tendo aula, não implica o fato de nós nos desapegarmos dos mecanismos da aceleração. Vale dizer, quando você ou nós entramos em férias, é muito difícil que você consiga ficar, digamos, de uma maneira nefelibata, olhando para as nuvens. Há como que uma inquietação interna para você buscar os elementos que promovem a aceleração. Por exemplo, o seu notebook, você foi para as férias, etc., mas você levou junto porque você não quer ficar desconectado. Essa expressão virou meio chave. As pessoas precisam estar conectadas. Ora, estar conectado é estar ligado, de alguma maneira, a esses circuitos de aceleração temporal. Quer dizer, nós precisamos verificar se aquilo que nós estamos chamando de período de férias, se o período de descanso é real, ou ele é um interregno entre dois pontos de um processo que continua. E neste interregno, se a gente está ali, de novo, retomando as lógicas da aceleração social, podemos perguntar que tipo de férias estamos tendo, né? O sujeito faz uma demanda, o outro que pergunta, aí você tem que responder o blog do seu amigo, daí a pouco você está numa rede social, fulano xingou Beltrano, enfim, você precisa responder aquilo. Quer dizer, há uma dinâmica social ampliada da aceleração do tempo, né? É uma questão interessante desse ponto de vista. Ver o que é que nós estamos chamando, do ponto de vista escolar, de férias propriamente. Ver, nós estamos nos desapegando dessas dinâmicas temporais, ou nós estamos entrando nessas dinâmicas temporais por uma outra via. É como se o problema tivesse sido expulso pela porta da frente, mas deu a volta na casa e entrou pela porta do fundo. Quer dizer, nós continuamos a conviver com essas dinâmicas de ocupação integral com relação ao tempo. Nossa geração, o tempo para a gente é muito importante. Tudo é envolvido no tempo. A gente precisa de 30 horas, a gente sempre vai falar, a gente precisa de mais tempo para resolver tudo. E isso vai causando alguns problemas. Eu queria saber qual seria uma solução para a gente minimizar essa parte do estresse, de toda essa parte de ansiedade, para curto prazo, sendo que é um ciclo contínuo de todo o sistema já. Ele sai por ali, mas ele volta. E qual seria uma ação para curto prazo? Falávamos que o tempo e a aceleração do tempo pode trazer consequências laterais para as pessoas, não é? Várias. E nós estamos vendo isto em crescendo, não é? Uma série de males, de problemas, enfim, malestares das pessoas, mentais, afetivas, etc., decorrem de quadros que estão muito ligados a uma espécie de requisito que o tempo faz para o sujeito que não consegue cumprir esse requisito. Ele não consegue cumprir. Vale dizer, é feito um pedido temporal que eu não consigo atender esse pedido temporal. Há um requisito desse tempo que eu não consigo cumprir. E porque não consigo cumprir, vem
uma série de problemas. Eu citei algumas, doença de Burnout, as angústias todas, essa hiperatividade, a ansiedade. O que é a ansiedade, a rigor? Fundamentalmente, não é? Há outros fatores, mas, digamos, no fundamental, a ansiedade é porque você tem uma cronologia para resolver alguma coisa e você não consegue resolver. Quer dizer, a ansiedade é uma espécie de aceleração interna que cumpre uma espécie de roteiro que lê ou entende que nós temos que cumprir algo num determinado círculo temporal. Mas, como nós não vamos conseguir cumprir, nós temos que acelerar, nós temos que fazer algum movimento que se traduz, por exemplo, na ansiedade. Quer dizer, meu Deus, mas aí eu já não consigo mais fazer a coisa porque eu estou muito ansioso. Quer dizer, não consigo cumprir. Quer dizer, é uma impossibilidade de realização de um determinado objetivo que, às vezes, está movido pela aceleração do tempo. Ora, como circundar? Como circundar é a questão, certo? Esse é o problema. O meu temor é o seguinte, o meu temor é que a força, nossa possibilidade individual, etc., de entrar dentro de um sistema que se constitui de uma maneira muito rígida, seja muito limitada. Não à toa, agora, a medicina achou um território fértil para agir. Está tudo com medicamento. Todo mundo tem medicamento. Tem um medicamento para você dormir, depois tem um outro medicamento para você acelerar, depois tem um outro medicamento para combinar as duas coisas, deixar você mais ou menos, e assim por diante. Por isso é que a pessoa tem que usar 2 relógios, e o celular e mais um relógio de bolso, porque assim ele consulta o tempo inteiro para ver se consegue harmonizar todos esses relógios.